Imagine dormir pobre e acordar cheio da grana. Eu sei que parece ser bom demais para ser verdade, mas ao redor do mundo alguns sortudos viram sua conta bancária ficar recheada em pouquíssimo tempo. Conheça agora as pessoas que ficaram ricas do dia para a noite. Roda a vinheta! Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você não ficou rico do dia pra noite, já deixe seu like. Sua curtida ajuda o YouTube a divulgar esse conteúdo para mais gente, beleza? Então é isso, bora pro vídeo. O designer gráfico Paulo de Oliveira estava passando suas compras no mercado, mas não conseguiu realizar o pagamento através do seu cartão de débito. Por isso, ele decidiu verificar o seu saldo no aplicativo do banco. Foi quando ele teve quase um infarto, pois percebeu que ao invés de estar sem dinheiro, tinha muito mais do que ele imaginava. Havia nada menos que 120 bilhões de reais na sua conta bancária. O quê? Não acredito. Ele ficou sem conseguir pagar a compra e nem pôde sacar nada, porque sua conta estava bloqueada por conta do valor exorbitante que entrou lá. Por isso, ele precisou deixar os produtos para trás e ligou para o banco imediatamente. Mas não funcionou e depois de ficar pendurado no telefone por alguns minutos, o cara teve que ir até uma agência para informar o erro, Realmente foi identificado que o sistema da Caixa Econômica Federal havia feito essa transferência exorbitante por engano. Esse valor que ficou na conta do designer colocou ele no patamar de homem mais rico do Brasil por 5 dias, mesmo que não tenha conseguido usufruir de nenhum centavo da bolada. Acabei tendo que ficar parado dentro de casa, não tinha dinheiro praticamente nem para nada. Depois que o banco ficou sabendo, fez o estorno dos 120 bilhões e ele voltou a ter na sua conta um saldo bem inferior, que não passava dos 500 reais. Se fosse você no lugar de Paulo, o que faria? Desse jeito, o cara ficou podre de rico do dia pra noite. Uma pena que se tornou pobre na mesma velocidade. Lá nos Estados Unidos, os cassinos movimentam uma quantidade gigantesca de dinheiro todos os dias e de vez em quando acontecem alguns sorteios milionários. Foi um desses que um cara chamado Kevin Levis levou exatamente $1 milhão para casa. Acontece que houve um engano por parte dos organizadores. O verdadeiro Kevin Levis não estava no local e nem na hora em que o cheque foi sorteado. E esse outro humano que tem o mesmo nome viu a oportunidade da sua vida e se passou pelo vencedor para receber o prêmio. Após um tempo, o cassino percebeu a falha e corrigiram, fazendo a entrega do prêmio para o verdadeiro dono. Só que eles tiveram $1 milhão de prejuízo, porque a administração resolveu não pegar o dinheiro de volta do rapaz que foi confundido com o vencedor. Afinal de contas, algo assim envolveria uma fortuna com advogados e anos de processo na justiça, aumentando ainda mais o prejuízo. Dessa forma, um cara que nem foi sorteado ficou rico em poucos minutos por conta da sua malandragem. O mais incrível é que o mesmo homem tinha uma longa ficha de envolvimento com o crime, mas depois que recebeu esse dinheiro todo, se ajeitou na vida e passou a viver dentro da lei. Uma mulher chamada Glenda Blackwell, que vive na Carolina do Norte, já estava de saco cheio do vício do seu marido em jogar na loteria. Para dar uma lição nele, Glenda pegou o dinheiro que ele guardava para ir a um jogo do seu time favorito e comprou de raspadinha. Assim ele aprenderia da pior forma que jogar na loto não vale a pena. Porém, o destino decidiu aprontar das suas e no momento que ela raspou uma delas, adivinha, estava premiada com $1 milhão. Segundo a sortuda, ela precisou engolir as próprias palavras, porém nesse caso valeu a pena estar errada, A nova milionária e seu marido finalmente conseguiram comprar a casa própria e vão usar parte do dinheiro para pôr as netas na faculdade. Em 2005, a comissária de bordo Sandy Stain estava numa situação bem delicada, porque seu maridão havia acabado de perder o emprego, eles tinham um filho de 10 anos
e para completar seu trabalho era só de meio período. Ou seja, as economias ficaram muito apertadas. Foi aí que a mulher resolveu fazer alguma coisa, né? No desespero, ela disse que rezou e acordou no dia seguinte com uma ideia: criar algo que facilite as mulheres a encontrar as chaves dentro da bolsa. Pode parecer uma ideia nada inovadora hoje em dia, mas na época ninguém tinha pensado nisso. Apesar de muitas pessoas ao redor de Sandy acharem que não ia dar certo, ela quis seguir em frente e pegou todo o dinheiro que havia economizado durante a vida e investiu na produção de um invento, um chaveiro que podia localizar as chaves dentro da bolsa. Mesmo sendo desacreditada, no primeiro ano ela conseguiu vender mais de 1 milhão do produto. A milionária reinvestiu todo o lucro, montou uma equipe maior e acabou atingindo os 11 milhões de vendas em pouquíssimo tempo, se tornando uma empresária de sucesso com um patrimônio de 25 milhões de dólares. Muita gente dá a sorte de encontrar verdadeiros tesouros, como foi o caso desse pastor chamado Emmanuel Momô, que procurava por pedras para sua coleção quando percebeu uma que chamou sua atenção. No início, pensou ser um simples pedaço de pedra cristalizada, que também são comuns na região, mas na verdade se tratava de um exemplar legítimo de um diamante de 706 quilates. Só para você ter uma ideia, hoje em dia, cada quilate de diamante pode chegar a custar 63 mil dólares, quase 300 mil reais. Se o pastor resolvesse ficar com a pedra para vender de maneira ilegal, ele se tornaria um milionário no dia seguinte. Porém, um homem resolveu agir dentro da lei, talvez por conta da sua religião, e entregou a joia para o governo do país. Os governantes chamaram especialistas para comprovar a veracidade do mineral e constataram que se tratava de um diamante legítimo, um dos maiores encontrados nos últimos 40 anos. Lá nos States, é muito comum que as pessoas façam as famosas vendas de garagem, e foi numa dessas que o pintor Rick Nosgan encontrou um verdadeiro tesouro. No meio da bagunça, Rick achou algumas fotografias antigas e se interessou por elas. Ele pagou o equivalente a 50 dólares na época e levou 65 fotos para casa. Curioso, o senhor passou a procurar a origem desses retratos tão bonitos. Depois de chamar um especialista no assunto, descobriu que eram imagens feitas por Ansel Adams, um homem considerado o pai da fotografia naturalista nos Estados Unidos, e esses eram seus primeiros trabalhos. Esse é um daqueles tesouros de valor histórico e, na época, a coleção foi avaliada em 200 milhões de dólares, que hoje em dia é o equivalente a 950 milhões de reais. E olha que esse valor pode aumentar ainda mais se forem feitos leilões por peças separadas. Isso fez com que o pintor se tornasse um milionário instantaneamente, e o melhor de tudo, ele investiu apenas 50 dólares. Uma senhorinha chamada Terry Orton estava procurando por um presente para dar como zoeira a uma amiga e entrou em um bazar. Viu essa pintura gigante e comprou por 5 dólares. O preço original era 8, mas ela pechinchou e levou por 5, já que achou o quadro feio demais. Na hora de dar o presente, sua amiga não quis e devolveu porque se sentiu ofendida. Depois de uns meses, Terry tentou passar para frente em uma venda de garagem. Um homem desconhecido viu a peça e disse que parecia com as obras de Jackson Pollock. A mulher não fazia ideia de quem era esse tal de Pollock, mas ficou curiosa e levou para alguém que entendia do assunto. Após análises, constataram que era mesmo do renomado artista, tido como pioneiro da pintura abstrata, um dos artistas mais influentes do século XX. Ao saber da notícia, ofereceram 2 milhões de dólares pela pintura, mas ela não aceitou e insiste que a obra vale muito mais. Resultado, apesar de ter uma peça milionária em casa, Terry não vendeu o quadro e segue esperando uma proposta mais decente. Você acha que só ideia boa dá dinheiro? Essa aqui vai te surpreender, porque nos anos 70, um publicitário chamado Gary Dale estava conversando com os amigos sobre como é difícil cuidar de um animal de estimação. Daí ele brincou e disse que os bichos perfeitos seriam pedras, e não é que a piada virou realidade. Ele resolveu embalar algumas pedras e vendê-las como os animais de estimação que não davam nenhum trabalho. Pode parecer uma coisa boba, mas as pedras de estimação, ou pet rocks, como ele apelidou, viraram uma febre
febre nos Estados Unidos por alguns meses. E até essa moda maluca passar, o criador da ideia já tinha vendido mais de 5 milhões de unidades, ficando milionário da noite pro dia. Elas vinham em uma caixa com furos em cima de um ninho, e até com um manual de como cuidar e ensinar truques do tipo fingir de morto. E não tinha enganação nenhuma. Sempre estava claro que não passava de uma pedra, mas quando uma novidade pega, pode ser qualquer coisa que as pessoas compram. Por exemplo, recentemente a marca Supreme vendeu alguns tijolos com a logo da marca por $1000 cada, e adivinha, esgotou em poucas horas. Então é isso, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo.